Eu sou Paola Brandão. Eu sou a Yara Leal. Eu sou Priscila Rodrigues. Nós somos suas hosts por aqui. E é legal você trazer esse cenário, porque a gente estava conversando agora, né? Do quanto, além da gente aprender com elas, a gente poder ensinar para elas o quanto elas se autoajudam, o quanto elas se autoalimentam, o quanto uma acolhe a outra, dá dica para outra, indica algum serviço para outra. Então, a comunidade não é só formada delas para a gente ou da gente para elas. Ela é formada por todas as pessoas que fazem parte, todo mundo com muita acessibilidade, disponibilidade, disposição, coração. Então, acho que isso torna essa comunidade da mulher automotiva diferenciada. Esse acolhimento, acho que é um dos pontos mais importantes, assim, né? Eu tenho acompanhado há muitos anos pessoas que vão para a internet para ensinar, né? Para vender curso, para vender mentoria. Eu tenho acompanhado muito esse processo, porque eu falei, poxa, se eu vou criar algo que é multicanal, na verdade, né? A gente tem o digital, mas a gente tem o presencial também. Mas eu vou estar muito na internet, porque a internet, ela tem um poder muito grande de chegar a pessoas que fisicamente a gente não consegue chegar. Sim. Né? Hoje eu tenho mulheres na comunidade que estão em cidades que eu não sei nem pronunciar o nome, que eu nem sabia que existia aquela cidade, né? Então, cada uma com seus desafios ali e tal. Então, eu fui estudar muito esse ambiente digital para poder chegar, né, nesses lugares, né? E aí eu fui descobrindo que é um lugar muito frio. A internet é um lugar frio. Você vê a pessoa lá na internet, mas aí você não tem certeza se aquela pessoa é um personagem ou se aquela pessoa é uma pessoa de verdade, carne e osso, que chora, que também derruba o pão virado para baixo com a manteiga, né? Gente como a gente. Gente como a gente. Então, eu falei, poxa vida, eu quero conhecer essas mulheres, mas eu também quero que elas me conheçam, sabe? Então, eu procuro ser a mesma pessoa em todos os lugares. Eu sou essa pessoa, né? Então, para mim não é um esforço. E aí, quando a gente sai da internet, que vai pro físico, é aí que o negócio acontece, para mim, assim, pelo menos. Acho que foi um ponto mais... Se eu tiver que eleger um ponto mais marcante, assim, acho que é aí que tá o molho, né? Porque a gente vai pra feira, aí elas vêm, eu te sigo, eu vi tal coisa. A Priscila veio. A Priscila veio, é ótimo. Eu falo, não, a Priscila não veio, mas ela... Você é a Paola ou a Priscila? Peraí. Isso é muito legal. E elas abraçam, elas vêm contar a história delas. Às vezes a pessoa só quer falar. Só quer contar a história. E eu escuto, porque cada vez que ela conta a história, eu aprendo. Muito gostoso, muito gostoso. Eu completo essa parte, assim, do acolhimento, né? Eu acho que, assim, o network, o acolhimento, o grupo, né? Aquilo que a gente tem na comunidade vai até na contramão do que se falava antigamente. Ah, as mulheres não se ajudam, não se apoiam, não estão junto, não sei o quê. O que a gente vive ali é exatamente o contrário. É todas se ajudando, se apoiando, emocionalmente, né? Profissionalmente. Então, é muito bonito de ver, né? Eu sempre falo de corrente do bem. Eu acho que é uma ajudando a outra e chegando mais longe, construindo mais coisas. Então, eu fico muito feliz. Aí quando a gente vê presencialmente nos eventos, é muito gostoso. Nossa, uma satisfação enorme. A gente é ser humano, a gente também tem dificuldade. Sim. Tem dia que eu ligo pra Priscila, você não sabe o que aconteceu. A gente não é empresária blindada, né? A gente e não existe, eu acho que você fala, fulano tem uma empresa perfeita, não tem problemas, tal. Todas as empresas geram problemas. E eu falo, que bom que tem problemas, porque se a empresa não tiver problemas, você vai resolver o quê? Né? Você está trabalhando. Né? Então, toda empresa, se ela tem problema, porque ela está girando, porque ela está vendendo, porque ela está acontecendo. Então, faz parte ter problemas. Então, o que a gente precisa? Ter as ferramentas. Quais são as melhores ferramentas para resolver cada tipo de problema? E aí, na aceleração, a gente tem como resolver, né? Para que a gente não se atrapalhe, para não seja difícil. Então, a gente também, se na minha empresa eu não utilizar as ferramentas, eu vou deixando aquilo me consumir. Então, eu tenho que parar e pensar quais são as ferramentas que eu tenho, de gestão, de autoliderança, né? O que eu tenho de conhecimento, né? De RH, de jurídico, tá me faltando conhecimento, porque tudo muda. A questão jurídica, a questão trabalhista, né? Tem pontos de vista, situações acontecem. Então, se você tiver alguém para trocar, para ter informação, para consultar, para ver ângulos diferentes, cidades diferentes, que você comentou, Paulo, aqui, quando acontece isso, normalmente, a gente faz desse jeito. Ah, não, mas aqui em São Paulo, normalmente é daquele jeito. Então, você pega as informações, né, para poder tomar as melhores decisões. Então, eu acho isso fundamental. E a gente também vê muita coisa, né? Porque como a gente tá sempre, vai no evento, vai numa viagem, conversa com uma pessoa e tal, acho que a gente tem mais recursos até para conseguir compartilhar com elas, né? Eu penso que o universo que eu falo da solidão da empreendedora, né? O universo que ela tá ali dentro daquela oficina mecânica ali, ele é muito pequeno, perto do universo que a gente tá, né? A Yara hoje atravessou São Paulo para estar aqui hoje, né? Ela me contando isso, poxa, eu tava num lugar e tal, pô, tem aprendizado ali, ela conheceu uma pessoa nova ali no que ela tava fazendo, né? Então, eu acho que tudo isso vai criando o nosso repertório. E a gente, como empresária, a gente tem uma solidão ali da empresária, sabe? Então, por exemplo, eu tô lá fazendo
o meu fluxo de caixa, meu financeiro da minha empresa. Eu não sabia fazer fluxo de caixa da empresa, tá, gente? Eu aprendi aqui com a mentora de financeiro do Mulher Automotiva. A Priscila me chamou outro dia e falou, quero aprender inteligência artificial. Eu falei, dê essa aula, vou te mandar para você aprender a fazer. Então, acho que tudo isso é uma troca, né? A Priscila estava dividindo aqui uma situação com a doutora Yara e ela estava falando, não, isso aqui é tal coisa. Então, a gente vai aprendendo nisso tudo, né? Então, acho que a jornada foi muito bacana. E a gente também teve parceiros que ajudaram a gente também, né? Que isso foi bem marcante para mim, porque eles também criam oportunidades para a gente levar mais para frente, né? Isso tudo. Então, acho que é isso do meu lado. E eu sinto que é isso, que é o começo, o primeiro passinho, assim, foi tanta, a gente olha para trás, aconteceu tanta coisa, mas assim, eu vejo uma onda muito maior acontecendo, chegando em mais pessoas, estando em mais eventos, conseguindo fazer transformações de empresas, né? Empresas que são familiares, empresa que estava na fase de sucessão. Então, assim, poxa, daqui a alguns anos olhar para trás e falar assim, eu estava na mentoria na primeira da Mulher Automotiva, agora minha filha está lá fazendo junto. Então, assim, eu vejo um futuro brilhante e eu vejo o reflexo do que a gente faz, do nosso trabalho, da nossa dedicação, né? Do genuíno de querer realmente ajudar as mulheres, que vai refletir em apoiar o mercado, que vai refletir como um todo, né? Eu vejo muito sucesso e muita coisa para fazer ainda. E aí todo mundo vai querer saber, Paula, você vai ter que abrir alguma coisa assim, o que tem de novidade aí para a Mulher Automotiva. Tem algumas coisas novas, né, que aconteceram. Então, primeiro, a nossa comunidade, que ela cresceu muito rápido. Então, isso foi assim, eu estava esperando uma coisa tão rápida assim. Mas a gente, graças a Deus, a gente teve muito sucesso. Tem mulheres que entram todos os dias na comunidade, tem mulheres que indicam para outras, isso é muito legal, elas se acolhem realmente e tal. E aí eu lembro que no começo eu deixava o grupo mais fechado, né, para não ficar muita gente falando e tal. Elas me chamavam, não, abre o grupo, a gente quer falar. E eu, tá bom, então vocês que mandam. Aí comecei a abrir o grupo. Então eu acho que se a gente escolhe ter uma comunidade, a gente tem que ouvir a comunidade e a gente tem que ajudar a comunidade. Então, assim, não é do jeito que a Paola quer. Não, a comunidade é para elas, né? É para isso que ela existe. Então, esse foi um dos pontos, né? E aí, essa questão da organização, de trazer conteúdo para elas ali. Então, é uma preocupação que a gente tem. Tanto é que o pilar que dá mais trabalho aqui dentro do Mulher Automotiva é a comunidade, porque a gente tem que alimentar e ajudar essas mulheres que estão ali, né? E aí, a gente foi criando novas coisas, né? Então, o podcast, por exemplo, que a gente está fazendo aqui juntas, o pessoal perguntou, tá, mas você não vai trazer convidados para o seu podcast? Eu falei, gente, se eu tenho 7 mulheres incríveis aqui, com histórias para contar, com conteúdo, e a gente está vivendo no front com essas mulheres, por que eu não vou trazer as especialistas aqui para conversar? Então, isso faz muito sentido. Vai ser diferente no futuro? Pode ser que seja, tá? Mas agora é assim. Outra coisa que a gente colocou também, dentro do pilar de capacitação do Mulher Automotiva, a gente tem a aceleração e a gente tem outras coisas também. Então, a mulher ela tem como aprender e se preparar para ser uma líder de algumas formas diferentes. Então, a gente foi montando de acordo com o que elas precisam mais. Então, o nosso pilar de capacitação está ficando mais robusto, cada vez mais robusto, né? Em formato e tal, do jeito que atende elas ali. E o outro ponto é que na aceleração, agora, a aluna, quando chega, ela tem acompanhamento. E esse acompanhamento é feito diretamente comigo. Então, os primeiros passos dela dentro da jornada não está mais sozinha. Então, eu falo, mulher automotiva que vem com a gente. Todo mundo é mulher automotiva aqui, tá? Você. Só que quando você vem e toma a decisão de se capacitar, aí você não é mais mulher automotiva, aí você vira uma das brabas. Porque é assim que a gente chama as nossas alunas. Elas ficam... Toda vez que eu chego pra mulher e pergunto assim, e aí, como é que tá? Ai, tô na luta. Então, já que você tá na luta, vamos colocar a luvinha aí, querida, vamos pra luta junto. Então, vamos se preparar pra gente fazer isso juntas, né? E aí, eu senti que elas precisavam de um começo acompanhado. Então, eu faço isso pessoalmente e tem dado muito certo, porque elas falam, poxa, agora eu entendi. Agora eu sei que eu tenho que ir ali, naquele lugar, para conseguir aquele resultado, né? Então, essas são as novidades que foram acontecendo aí ao longo do ano. E aí, para esse ano, a gente vai seguir com esse modelo e a gente vai mais para o presencial. Né? Então, eu ia te perguntar isso, porque assim, a mulherada da comunidade adora, troca, conversa, fala de trabalho, fala de assuntos pessoais, fala de tudo. Ela tem uma troca maravilhosa, mas foi o que você comentou, falta o físico. Falta a gente se encontrar fisicamente ali para ter essa troca. Só para eu não perder, porque eu ia te fazer essa pergunta e você trouxe essa questão do acompanhamento. Então, eu vou querer saber, vamos dividir
quais serão os eventos que a gente vai dar presencialmente. Mas eu acho importante a gente ter clareza desse acompanhamento que você faz, porque você contou pra gente como você tem feito e os resultados que isso tem gerado. Sim. Então, o que é esse acompanhamento? Se você puder compartilhar com as pessoas, eu acho que vai ser fundamental. Pra gente trazer mais mentoradas, Sim, sim. inclusive. Sim. O Mulher Automotiva, ele entra em várias caixinhas da empresa, da empresária, né? E eu falo que a gente não trata a empresa, a gente trata a empresária para ela tratar a empresa. Então, a primeira coisa que ela entra, quando ela vai para Mulher Automotiva, a primeira coisa que a gente faz é mudar a mentalidade dela sobre isso. Então, ela precisa ser ela Legal. tem que ser uma empresária. Primeira coisa que ela tem que aprender. Depois, que ela passa por esse momento dessa mudança da mentalidade, a gente vai direcionar ela qual que é o caminho que ela vai consertar os vazamentos de lucros da empresa dela. Então, o que é mais urgente? Geralmente é o financeiro. Geralmente o financeiro é o mais urgente. Geralmente pessoas é mais urgente. Então, esses são os assuntos que geralmente vão. Marketing, né? Então, cada uma tem as suas dores mais urgentes ali. Então, quando ela chega, esse acompanhamento é de direcionar ela para o caminho que ela tem que ir dentro das nossas soluções, que vão levar ela para resolver esses problemas mais urgentes que ela tem. E aí, esse acompanhamento não adianta nada ir para a aula, anotar tudo no caderno e não aplicar. Não adianta fazer isso. E aí a Paola vai lá e puxa as orelhas. Fala, então, você não estava com esse problema aqui? Você fez o que eu te falei para você fazer? Ai, fiz, não sei. Então, semana que vem eu volto aqui para saber se você fez. A gente é ser humano. A gente é ser humano. Se a gente De tá ali acompanhamento mesmo, follow-up, assim, follow-up. cadê os steps? Cadê você fez? Porque se tiver alguma dúvida no meio do caminho, eu também preciso saber. Porque se Uhum. ela teve aquela dúvida, outra aluna pode ter também. A gente pode ajustar conteúdo, enfim. Ou trazer algo novo que ela esteja precisando ali. Mas é sobre isso. Quando a gente fica muito soltinha ali, criança, adulto, qualquer um, gente. A gente vai postergando. A gente posterga a dieta, a gente posterga a academia, a gente posterga a aula também, né? Mas é legal você falar isso, porque a gente estava falando disso de autoliderança, né? Do quanto é importante a gente se autoliderar, mas é importante trazer esse ponto que é esse atendimento que a Paola faz, ele é pessoal, personalizado. É. Então, não é que ela fala, não, primeiro você vai olhar o financeiro, depois você É. vai olhar as pessoas. Não, ela vai atender a dor da mentorada e direcionar para as aulas que ela precisa. Por isso que eu quis que você trouxesse esse ponto, para que todo mundo tenha clareza de como é esse atendimento. Sim. Pessoal personalizado, cheio de carinho, de atenção e de cobrança. Né? Oba, aqui a gente não não, aqui a gente é braba, viu? É brava. Eu brinco a questão da cobrança e do follow-up, porque eu falo combinados, né? E Combinados. hoje fala muito para criança. Você tem que fazer combinados com seu filho, né? Tem que ter tudo combinado. E aí, com a equipe, ou com o sócio, ou com líderes, ou com funcionário, não importa. Fez uma reunião, ou fez uma aula, ou fez alguma coisa, acabou. É que nem você falou, a pessoa fecha o caderno e vai embora, e continua trabalhando, fazendo a mesma coisa. Então, a gente precisa amarrar nos combinados. Então, o que você vai fazer? Eu vou implantar tal coisa na empresa. Quando? Tal dia. Então, no dia depois, eu vou vir aqui te perguntar se você implantou ou não. O que mais você vai fazer? Então, assim, amarrar as coisas e cobrar, porque senão sai da reunião, que legal, abriu minha mente e tal, entra na empresa, esquece. E se não tiver um combinado, algo amarrado, ou alguém cobrando, alguém para entregar, eu sempre falo isso, né? As reuniões que a gente tem ali de liderança e tal, e tem muito a ver com um treinamento. A gente sentou, a gente fez um monte de combinado. Aí a gente volta para nossa rotina, aí chega na próxima reunião de liderança, aí vai de novo falar daqueles problemas, daquelas situações. Eu falei, mas o que foi feito? Qual foi o step que deu pra gente ir pro outro, e pro outro? Mas ficou solto. Então vamos fazer os combinados e tem que fazer o follow-up dos combinados. Senão a gente não vai evoluindo. A gente não parte de um lugar para o outro e desse novo lugar para outro e assim por diante. Então ter esse acompanhamento, principalmente no começo, porque são muitas possibilidades, né? E dar os primeiros passos, às vezes, exige, né? Enfim, tem aquele receio natural do ser humano de fazer algo novo, de tentar e não conseguir, ou ser julgada, isso ou aquilo. Então ter alguém fazendo isso junto com você, definindo isso junto com você, te acompanhando, te incentivando, te empurrando, né? Braba em cima de você. Vai te dando realmente, te leva num lugar de vontade de fazer, de necessidade de fazer. Então isso é muito bom, isso é um grande diferencial mesmo do Mulher Automotiva. E esse daí foi algo que a gente implementou depois, né? Porque ele
demanda ali um tempo, né? Sim. Então, não é tão simples assim fazer. Então, por isso que eu tenho que... A minha organização como especialista, ela é muito grande para eu conseguir fazer tudo isso e acompanhar, porque cada uma está no momento, né? Então, imagina só, você tem uma que está com problema financeiro, a outra está no marketing. A outra está chegando agora, a outra já está terminando. Então, cada uma está no seu momento. Então, tem todo um processo ali que a gente faz, mas é muito gostoso fazer isso, porque eu tenho contato direto com elas. E elas vão me contando as coisas. Tudo que elas me contam, eu vou absorvendo isso e vou trazendo como solução, né? Então, pode ser que esteja faltando algo, aí eu vou buscar esse algo que está faltando. Pode ser que o jeito que a gente aplicou não está aderente ao jeito que ela aprende, né? Tem isso também, cada um tem o seu Sim. modelo de aprendizado, né? E a gente também tem, agora fora da aceleração, a gente tem a comunidade, que a gente também tem conteúdo na comunidade. Então, tem o Instagram, tem o WhatsApp, tem os treinamentos. Então, vira e mexe, eu aciono as superpoderosas aqui para a gente fazer um conteúdo específico para ajudar as mulheres que estão falando daquele assunto na comunidade. Tudo é baseado no que elas me trazem. Paola, eu preciso de e-commerce. Vamos colocar e-commerce. Paola, eu preciso de lidar com a geração Z. Não sei, vamos fazer conteúdo para a geração Z. Então, a gente vai buscando tudo que ela precisa. É escutativa isso, é muito bom. É escutativa. Tem fim? Não tem. Pode ser que daqui 5 anos elas venham com um problema totalmente novo. Fala, gente, como que eu nunca vi isso? Isso é muito legal, né? E eu fico muito antenada nas mudanças do mercado. Então, quando vocês falam alguma coisa para mim também, eu já vou antenando. E o legal é que vocês são muito participativas, né? Vocês me procuram também me trazer. Então, isso é muito legal. Eu, assim, saldo de 2025, o meu nível de aprendizado subiu absurdamente. Isso daí não tem MBA que pague. Que é o que você comentou, você assistiu todas as aulas. Todas as Especialista aulas. de marketing, assistiu aula de liderança, aula jurídica, todas as aulas e aprendeu. E tem uma empresa, você é empresária, você Sim. aplica, porque o que a gente ensina, a gente trabalha hoje ensinando a mulheres do setor automotivo, mas é gestão, independente da empresa que for. A gente tem a experiência da Autopeças, porque eu, por exemplo, sou do setor, então eu trago também a experiência, mas o conteúdo do programa, de todas as mentoras, para qualquer ramo de atividade. Ela funciona. Funciona.